Programa Fala Mais. Um oferecimento Hotel Trip. O Sardinha é um nome muito conhecido pela comunidade fisiculturista do Brasil. Atleta com medidas impressionantes e fisiculturista de sucesso, Sardinha é um ídolo. Ele nasceu em 1969 em São Carlos, no interior do estado de São Paulo. E aos 15 anos ele começou a praticar ali a musculação e foi amor à primeira vista. Seu primeiro treino, a gente apurou essa informação. Foi no dia 19 de junho de 1985. Filho do Sr. Valdir e da Dona Maria, o pai de Lara é o nosso entrevistado do programa de hoje. Sardinha, que bom te conhecer, que bom estar aqui com você. Prazer é meu, muito obrigado por ter vindo ao meu templo, trazer toda a equipe e entrevistar sobre a minha carreira. Para mim é uma honra, é uma delícia saber esse reconhecimento, né? Depois de 32 anos. Merecido, viu? Muito obrigado. Sardinha, você nasceu competitivo? Eu nasci competitivo, mas eu queria esportes singulares. Eu não gostava de esportes em plural como futebol, vôlei. Eu não gostava de esporte que dependia dos outros. Todos os esportes que dependiam só de mim, eu gostava de levantamento de peso, eu gostava das coisas que são singulares. Judô, eu fui judoca há muitos anos, lutei, na verdade eu lutei 6 anos de judô na minha vida, com Francisco Aguiar Garcia, Fran, grande birdo, Fran, Os. E depois, posteriormente, eu lutei jiu-jitsu e karatê com o meu grande sensei, Roberto Santana, e o sensei Roberto Santana, sensei Os. Muito obrigado por todos os ensinamentos de vida, não só do esporte, mas de vida. Então, eu tive a arte marcial na minha veia, e a arte marcial é singular, né? Ela depende do seu companheiro para treinar a sua técnica. Você precisa treinar com alguém, porque você não pode treinar com o boneco não revida, o boneco não assimila golpes, né? Então você precisa de um companheiro. Mas você aprende que você tem que ter uma disciplina o suficiente para você ser o responsável pelo teu fracasso ou pelo teu sucesso. É uma frase minha que os meus fãs já sabem já. Você é o único responsável pelo teu fracasso ou pelo teu sucesso. E a musculação nada mais é do que isso. E desde criança você tinha essa característica aí? Tinha. Na verdade eu tinha a característica, eu gostava de super-heróis musculosos. Foi aí que começou a sua história? Foi aí que começou, exatamente. Eu tinha um ídolo meu que era o Príncipe Namor, né? Que na época ele era o príncipe de Atlântida, ele defendia o reino de Atlântida dos monstros, matavam os homens maus, orgulhava os pais, né? Defendia a princesinha dele e ainda era musculoso pra caramba, era um fisiculturista praticamente, de sunguinha e musculoso. E aquilo era palpável pra mim como super-herói. Eu nunca gostei de super-herói que tenha raio nos olhos,
que saía, sei lá, forças ocultas, eu não gostava. Eu gostava do super-herói mais... seria mais palpável, próximo do ser humano, sabe? E essa característica de cuidar do próximo, cuidar ali da família, você mantém até hoje? Ah, eu mantenho. Eu vivo em função da minha família. Eu tive, óbvio, as minhas épocas de tentar me resumir no meu esporte, porque o meu esporte é egoísta, né? Na verdade, você tem que ser egoísta. Você tem que se preocupar com a sua bebida, com a sua comida, com o seu treino, com o seu descanso, com tudo direcionado para ele, senão você não consegue ser campeão. Você não consegue ser campeão, na verdade, mesmo se preocupando com isso. Porque a concorrência é muito forte, não, porque todo mundo quer fazer o seu melhor. Então você precisa ser, ter um passinho para cima, né? Mas mesmo assim eu cuido da minha família, eu sempre cuidei da minha família. Eu tenho o orgulho de falar que eu cuido da minha família até hoje em dia, porque tudo que eu faço eu penso neles em seguida, né? São os amores da minha vida. E você vem de uma família grande? A família é grande, mas é meio dispersa, assim, em muitas cidades, né? Aqui em Ribeirão Preto só tem eu, meu pai, minha mãe e minha filha. Tem irmãos? Não, sou filho único. Bom, Sardinha, eu comecei o programa aqui te apresentando, onde você nasceu, o seu primeiro treino, mas me explica o nome, que já virou sobrenome, Sardinha, hein? Tá. Virou sobrenome e virou aquele negócio básico. Eu quero tirar o Luiz. Meu pai não se incomoda muito, eu até perguntei para ele, mas aqui fica muita confusão. Muita gente me chama de Luiz Fernando Sardinha, mas não é. Fernando é meu nome, Luiz é sobrenome. E é só, não tem mais nada. Sardinha é apelido. E foi um apelido que me deram na época do Chicão, na época na academia Olympic Center, na época, em 1985. Eu tenho as minhas 4 primeiras fichas montadas. Você guarda? Eu guardo, eu tenho um arquivo gigantesco. Eu tenho livros de estudos científicos, eu tenho praticamente um armário de pelo menos uns 5 metros quadrados só de estudo. Eu sou muito estudioso e acho que assim tem que ser, né? Eu estudo e aplico para ver o que acontece. Que aí eu consigo chegar próximo da verdade na fisiologia, na biologia do ser humano variável como é, né? Isso é básico. E por você ser estudioso, ser dedicado, comprometido com a sua profissão, com o seu corpo, com a sua vida, isso faz total diferencial, né? Eu sou um cara direcionado para a saúde, eu sou um atleta à parte. Eu gosto de cuidar primeiro da minha saúde, ser o mais saudável possível, para depois ser performático. E é isso que eu passo para todo mundo todos os dias. Sardinha, eu falei fisiculturista. Fisiculturista. Bodybuilder? Bodybuilder, né? É o atleta. O cara. Bodybuilding é o esporte. É o esporte. Isso. E como que está esse mercado no Brasil? Tá maravilhoso, tá assim de vento em popa. Justamente porque os estudos científicos dos médicos de muito tempo atrás são provados cientificamente hoje em dia que o fisiculturismo pode se adequar a qualquer tipo de genética, qualquer tipo de evento social. Você pode colocar o fisiculturismo ali que vira um esporte da família. Porque os pais podem ver, os pais podem treinar, devem treinar. É o esporte melhor para a criança, é o esporte melhor para o idoso, é o esporte melhor para quem quer perder gordura, não perder peso, né? Porque perder gordura que é importante, é para o obeso, para a pessoa magrinha, para a pessoa com problema de... Enfim, o esporte de musculação é extremamente saudável e, aliás, é o mais seguro para se praticar. E também melhora a condição cardiovascular também, se você fizer um treino de musculação sem descanso. Então acaba funcionando para outras facetas que também não é tradicional de levantamento de peso. Bom, eu tenho muitas perguntas para falar sobre o benefício da musculação. Tá. Mas é daqui a pouquinho, Tá e bom. um rápido intervalo e volto já. Estamos de volta aqui com o nosso programa e hoje o nosso entrevistado é ele, Sardinha.
Sardinha, quando nós estávamos vindo aqui a caminho da academia, a gente sabia que estávamos indo ao encontro de um campeão. Obrigado. Me conta, são quantos troféus, medalhas que você já conquistou aí ao longo da sua carreira? Essa semana eu descobri um novo troféu, uma nova medalha que estava guardado porque eu fiz uma viagem e essa bolsa ficou fechada com todos os presentes que eu ganhei no dia, né? E foi uma homenagem à minha carreira. Então eu descobri e aí ampliei, agora esses dias fiz a reavaliação, são 121 troféus, 120 medalhas, 127 competições e 90 títulos. Bom, se for fazer um balanço aí, Serginho, você deixou de ganhar pouquíssimas. Não, competições. Na verdade eu perdi muitas vezes. É porque eu sou muito insistente, então eu penso que um mecanismo da derrota não é da derrota, foi a tentativa que não deu certo. Então, mas eu tentei. Então o que eu faço? Eu faço aquilo virar uma obsessão para mim em tentar me superar, em tentar mostrar para todo mundo o meu valor. E não só mostrar para todo mundo, mostrar para mim mesmo que eu posso. E por que não dava certo? Não, porque às vezes você erra, na musculação é muito subjetivo também, né? Os árbitros, eles veem algumas coisas que vocês não vê, que nós não vemos normalmente. Como eu sou árbitro formado também, fica mais fácil para mim entender mais sobre a arbitragem e fica mais fácil de eu ver as injustiças que acontecem. E você procurou muita injustiça acontece. Se tornar árbitro para entender ainda melhor Exatamente. O mecanismo, tudo? Exatamente. Há 17 anos que eu sou árbitro. E eu tirei esse diploma em primeiro lugar entre 287 pessoas que se formaram em árbitro no ano, com os maiores árbitros que o Brasil já tem, que é o Fábio Janola. Fábio, um abraço se você tiver a oportunidade de ver esse programa. O Fábio Janola é um excelente profissional de cinesiologia e também um árbitro internacional brasileiro. E ele formou 288 pessoas, 287. E eu tirei a maior nota de todas, então eu tenho orgulho de falar disso. Por isso que quando eu falo sobre arbitragem no Brasil, ou mesmo em campeonatos mundiais, eu falo com segurança porque eu sei o que estou falando. E você se recorda da primeira competição que você participou? Me recordo e se eu mostro para você o troféu. Eu tenho uma recordação, se você me mostra cada um dos 121 troféus, você me aponta ele e eu te falo onde foi e a competição que eu participei. O meu primeiro troféu foi em 1990, no Campeonato Paulista, quando eu fui campeão paulista júnior leve, até 70 quilos com menos de 21 anos. Era bem diferente desse físico de hoje? Bem diferente. A musculação, na verdade, não é esporte de jovem, né? A musculação é esporte de velho. Velho até certo ponto. O auge dos atletas normalmente fica entre 35 e 40 anos. Esse é um parâmetro genético, fisiológico, que para a grande maioria das pessoas, os melhores físicos são nessa faixa etária. Entre 32, por exemplo, os caras começam a atingir o limite de genética, de compreensão do que é o treino, do que significa o controle neuromuscular apurado e tal. Eu estou com 49, vou fazer 48, né? Então eu já passei dessa fase há muito tempo. Só que hoje em dia, pelo fato de eu ser muito estudioso e muito aguerrido, eu não entrego os pontos de jeito nenhum, então eu automaticamente vou trazendo um estudo, aplicando para fazer funcionar. Então eu me mantenho hoje em dia. Ano passado eu fui pentacampeão brasileiro. Eu ganhei na categoria Master, que é acima de 40 anos, e depois ganhei o overall da Master, ou seja, absoluto da Master também. E aí eu me aventurei, fui competir junto com a molecada e ganhei também. E depois eu fui para o Mundial, aí eu fui campeão mundial Master também, e me aventurei com a molecada também, e também fui campeão mundial, mesmo com 47. Bom, na primeira competição você já saiu campeão, já conquistou ele. Na primeira já foi. Eu não participei de campeonatos estreantes. Eu já entrei direto no Campeonato Paulista e fui campeão. E agora, qual é o seu sonho em relação aos campeonatos, aos títulos? Então, muita gente me pergunta qual é o título mais importante, qual é o campeonato mais importante. Aí tem uma resposta que eu acho bem encaixada para isso. O próximo. E qual é o próximo? O próximo é o Campeonato Mundial na Rússia. Vai ser em Samara, na Rússia, dia 20 de junho. Agora? Agora. Né? E eu estou há 4 semanas praticamente no Mundial. Nossa, e como que está essa preparação do seu corpo? A preparação está indo muito bem, melhor do que normalmente vai, porque eu já peguei alguns toques muitos meus sobre dieta, sobre o que fazer, balanço calórico, como que eu tenho que abaixar o carboidrato ou subir o carboidrato. Né? Eu tenho uma noção muito mais básica, a maturidade já chegou para mim há muito tempo. Então hoje em dia eu sei exatamente o que estou fazendo e a condução disso traz uma melhora no físico. Né? Não significa uma coisa ou outra diferente, é só uma adaptação melhor. O velhinho vai se ajeitando até ficar bacana, sabe?
Bom, aí você vai para a Rússia, tem um pessoal que vai junto com você também? Tem outros amigos meus que vão competir, inclusive comigo, na minha categoria. Nós somos em 3 Masters, depois tem as meninas, tem cada um na sua categoria representando o Brasil. Existe uma equipe técnica também que vai junto? Existe uma equipe de dirigentes, né? Ou 2 ou 3 dirigentes que vão juntos para dar suporte para nós e tal, para guiar os nossos passos lá. Tem muita gente que não fala a língua, por exemplo, russo, eu não falo russo, né? Eu falo inglês. Então eu vou indo, eu falo castelhano também, mas eu vou me adequando, né? Então, por exemplo, eu não passo necessidade, mas tem outros atletas que não sabem falar. Então, chega na Rússia, por exemplo, começar a falar russo, então o dirigente já tem os parâmetros para poder ajudar nós. No caso de estadia de hotel, de coisa de companhia limitada. Bom, Serginho, você é pai da Lara, sua única filha. Mas é pai de muitos aí pelo Brasil, hein? Você falou a palavra. É uma responsabilidade. Muito grande. Como que você se sente vendo essas pessoas, esses meninos aí se espelhando em você, meninas também? Cissa, é impressionante a quantidade de coisas que passa pela minha cabeça e principalmente pelo meu coração no andar de 24 horas. Em 24 horas eu me considero responsável por 1 milhão de seguidores. Né? Entre minhas páginas e as minhas redes sociais e plataformas de ensino, eu tenho mais de 1 milhão de seguidores. Eu sou tão ovacionado por eles, eles me tratam com tanto carinho, com tanto zelo, que eu aceito a condição de pai naturalmente. Eles me pedem conselhos sobre namoro, me pedem conselhos sobre pai e filho, como que eles devem proceder com os pais para poder se adaptar ao esporte. Eles me pedem conselho de se eu estou comendo mais saudável. Pô, Sardinha, mas eu tenho 18 anos, por que eu vou deixar de comer tal coisa? Aí eu falo para eles, simples, meu velho, quando você tiver a minha idade, você vai querer voltar para trás do tempo e não vai ter como. E eu já me cuidei da saúde a vida inteira. Você agora eu cuido mais ainda. Alguma coisa, Sardinha, na sua vida? Na minha carreira? É. Eu mudaria. Sabe por que eu mudaria? Porque eu tenho certeza que eu fui afoito em muitas horas. Eu deveria ter sido um pouco mais observador, né? Isso, acho que todo velho fala isso, né? Eu não fiz nada de errado com relação assim, eu querer fazer alguma coisa de errado, na tentativa de acertar pro lado do bem. Você ser sincero, por exemplo, é muito ruim. Muitas horas, as pessoas não interpretam. Quanto mais sincero, verdadeiro, provavelmente você vai falar uma coisa que a pessoa não está esperando. Ela não quer escutar aquela verdade. E você é assim? E eu sou assim. Né? Então, hoje em dia, eu tenho mais calmaria para falar. Então, eu me arrependo de ter falado algumas coisas, provavelmente até em rede social, que podem ter me prejudicado de uma forma que eu não precisava daquilo. E nem a pessoa precisava ter escutado. Então, eu me arrependo disso. Agora, de eu fazer com relação a eu fazer na minha vida, eu dificilmente vou me envergonhar. Aos 9 anos de idade, eu comecei a trabalhar. Meu primeiro trabalho eu era faxineiro de banheiro de indústria. Então, eu praticamente, se você me deixar agora no banheiro, eu faço um banheiro ficar muito limpinho. Não é? E eu tenho dignidade por falar nisso, porque para mim, lavar o banheiro, eu lavo o banheiro no meu ginásio hoje em dia. E hoje em dia eu tenho 37 anos de trabalho. O meu merecimento vem em função de eu tenho certeza que eu sigo a palavra de Deus o máximo que eu posso. Eu tenho certeza que eu não desejo realmente mal para alguém, salvo aquelas horas que te dá uma alfinetada, que a pessoa fala uma maldade qualquer, que você fica, eu não gosto de injustiça, né? Sofro com injustiça. Eu vou lá e dou uma alfinetada. Essa alfinetada eu fazia antigamente mais afoito. Hoje em dia o velhinho já põe o pé no freio. Não, tá tudo bem, meu querido, um grande abraço. Hã? É mesmo, então você está criticando o meu esporte? Pô, que bacana. Vai chegar uma hora que o seu músculo vai estar tão flácido que você não vai conseguir sentar na bacia de privada com conforto. Aí você vai lembrar de mim. Tudo de bom para você. E vou embora. Sim. Eu tenho que falar mais com jocosidade para não sofrer. Eu também me cuido, eu faço hipnose, né? Dr. Baitello, desculpe me falar, mas é uma verdade. Eu sou muito grato. Acho que a gratidão está escassa hoje em dia. Né? Eu tenho gratidão pelas pessoas que me fizeram alguma coisa na minha vida, que me ajudaram. Assim como eu tenho gratidão pelo meu pai e minha mãe, eu vou ter gratidão por vocês, pela equipe, por ter vindo até o meu ginásio. Né? Eu tenho mesmo, isso é meu. Eu costumo preservar essa gratidão, eu não esqueço. O Dr. Baitello, da clínica da hipnose daqui de Ribeirão Preto, ele fez uma mudança aqui dentro, incrível. Porque eu estou jogando o meu consciente e inconsciente de uma forma que eu controlo essa pergunta que você fez agora. Como é que você é pai de um milhão de pessoas? Como é que você aguenta? Como é que o coração segura a onda? Diversas vezes eu mando um snap, que vocês devem ver,
Eu tô chorando. Eu choro mesmo. Viu? E daqui a pouquinho, Sérgio, eu quero saber como que é esse controle emocional e também mental que você tem aí. Tá bom. Tá? Nós estamos chegando ao final do nosso segundo bloco, com o nosso bate-papo com Serginho. Eu volto já, logo após o nosso intervalo comercial. Olá, eu sou Felipe Restini, seja bem-vindo a mais uma Verdade sobre o Seu Cabelo. E hoje eu quero compartilhar com você uma solução muito inusitada para você que quer diminuir o volume do seu cabelo ou até aumentar. Essa solução inusitada para você ter mais volume ou menos volume seria fazer um trabalho de luzes, um trabalho de mechas, um trabalho de mudança sutil da cor, em que a gente pode criar contrastes, mais contrastes ou menos contrastes, tanto de luz, luz e sombra, como de cores, que vai dar essa sensação visual de mais volume ou menos volume. Bacana, não é mesmo? Então eu convido você a dar uma passadinha aqui para conversar comigo, a gente conversa e vê se de repente essa solução vai ser bacana para o seu caso e aí você vai poder aí ostentar cabelos mais ou menos volumosos de acordo com o seu desejo. É isso, um abraço e até o próximo Verdade sobre o Seu Cabelo. Estamos de volta aqui com o nosso programa Fala Mais. E para você aí que perdeu algum conteúdo do nosso programa, é muito fácil. É só ir no YouTube e digitar lá, Programa Fala Mais. Inscreva-se e fica por dentro de tudo, inclusive desse papo bom demais aqui com o Serginho. Muito bom, muito bom. Serginho, a gente estava falando sobre a concentração. E a musculação, ela requer muita concentração. E você está próximo de ir para a Rússia e num campeonato. Como é que fica essa pressão na sua cabeça? Porque outras coisas na sua vida também acontecem ao mesmo tempo. Você tem família, tem a sua casa, enfim. Eu sou pai de 1 milhão de pessoas, bem dizer, que eu assumi essa responsabilidade para mim, quase todos os dias eu assumo, porque quando eu falo uma coisa verdadeira nos meus snaps, nas minhas publicações, eu estou falando uma coisa muito minha, porque eu quero que as pessoas descubram o que um atleta profissional sente, faz, fala e tudo mais. Só que tem que fazer o mais sincero possível. Então eu não mexo nas minhas características. Eu me mantenho dentro dos meus padrões, eu acredito em Deus. Então logo vão escutar muitas vezes falar de Deus. Eu tenho os meus rituais, nos meus horários importantes, que é na hora de eu começar meu treino, quando eu abro a janela do meu apartamento ou na minha sacada, em que eu faço uma energização como se fosse uma conversa bem íntima com Deus mesmo, com o meu amigo, em que eu peço forças só para mim continuar merecendo ter a saúde que eu tenho. É o que eu mais falo para ele. Eu só quero poder merecer a saúde que eu tenho, tanto tento ir atrás dela. Se eu merecer isso aí já está bom demais, porque o resto eu vou atrás, eu sempre busquei, desde os 9 anos de idade que eu trabalho, que eu faço tudo para mim, eu me sustento sempre, nunca ninguém me sustentou, ninguém me deu nada de graça, eu fui atrás e busquei mesmo, isso é verdade, todo mundo conhece minha carreira, é verdade, e vou continuar sendo assim, até o último dia do olhinho ficar aberto. E Deus te deu muito carisma. Acho que o carisma vem de você nunca perder a humildade. Às vezes você não precisa ter tanto entendimento. É mais ou menos assim. Para mim, eu acho que o carisma está mais ligado com a humildade do que outra coisa. Para mim, é mais importante você ter lembrança do que QI. O QI, se você é introspectivo, eu não conseguiria ter tanto espaço na mídia. Eu não conseguiria ir para programas de televisão, eu não conseguiria falar. Porque eu posso ter um QI excelente, mas se eu não tiver se eu tiver uma introspecção, eu não vou conseguir passar isso adiante. Então eu não sou útil para a sociedade. Entende? Agora, se eu tiver uma lembrança de histórias, lembrança do que eu aprendi, ser grato. Eu ser grato é uma delícia. As pessoas percebem o quanto que é bom você agradecer quem fez o bem para você. Isso é útil. E aí vem o negócio de você ser humilde. Eu não seria humilde? Eu estou lembrando de um professor, primeiro professor, Chicão. Se o Chicão vê isso aí, Chicão, muito obrigado. Todos os conselhos que você me deu, o meu primeiro professor de musculação. E eu falo de coração, é verdade. Não estou mentindo. Entende? Então eu acredito que a humildade, você não perder ela, mesmo com todos os títulos, com toda a ovação. Mas não é todo mundo que é assim não, viu, Serginho? Eu esperava que fosse, tá assim. Queria que fosse, juro. E no início de toda a sua carreira, quando você começou esse namoro ali com a musculação, você teve apoio da sua família? Não. Infelizmente, meu pai e minha mãe
vó, todo mundo era contra. Eu fui na verdade eu nasci na musculação, a musculação nasceu em mim numa época muito difícil, que é uma época que tinha preconceito para tudo quanto é canto, a sensação das pessoas é que eu comia carne crua e que eu vestia pele de leopardo, sabe como é que é? Eu não tinha direito de ser mais musculoso que todo mundo. Se você põe uma camiseta cavada porque você está com calor, você é exibicionista, você é um tolo, um tomador de droga e companhia limitada. Se uma pessoa gordinha, uma magrinha, uma pessoa normal põe, está calor. Entende? A linha de raciocínio, para aquela época, era bem pior que agora. Porque agora tem muito mais pessoas praticando, muito mais médicos que deixaram de ser medíocres e hipócritas e falavam besteira a respeito do meu esporte e não entendiam patavinas, porque quem entende o meu esporte sou eu, é especialista. Se você não é especialista, não abra a boca para falar. Né? Você faz o quê? Você joga futebol? Então não venha dar aula de musculação, meu filho. Vá fazer cursos específicos de nutrição, de tudo, fisiologia, biomecânica, tudo aplicado ao ferro, à musculação. Depois você vem conversar comigo ou com quem é especialista. Essa é a verdade. E hoje em dia está mais fácil. Os médicos descobriram, os ortopedistas descobriram a diferença absurda no tratamento de patologias e aí começou a entrar na faixa da sociedade. Então todo mundo está mais fácil de entender. Né? Então por isso que eu sofro menos hoje. Mas antigamente meu pai e minha mãe acabaram entrando no negócio, né? Começaram a se transformar, porque eu ensinei eles a comer mais saudavelmente, mostrei a musculação para eles. Meu pai já treinava quando ele era moleque, depois ele voltou a treinar mais velho, e hoje em dia os dois são super saudáveis. Minha filha já é campeã de musculação, já tem 4 troféus, né? Então já está encaminhada já, minha família, graças a Deus. Bom, a gente está chegando aqui no final do nosso programa, Serginho. É muito rápido, mas para os fãs de Fernando Sardinha, vai ter a segunda parte aí da nossa conversa com você. Que bom, então tem um segundo programa, um segundo Fala Mais. Tá, assim seja. Amém. Então eu vou me despedindo de você, uma ótima semana Tudo e até o nosso vocês. próximo programa. Obrigado. O Prime Park Estacionamentos acaba de completar 5 anos. Com uma localização privilegiada, o Prime Park está a uma quadra antes daquele trânsito intenso da região central de Ribeirão Preto. Além de trabalharmos com o menor preço da região, oferecemos vagas espaçosas, manobristas treinados, sala de espera, Wi-Fi e o melhor, aceitamos pagamento em débito de qualquer valor. Aqui no Prime Park, todos os carros estão segurados pela Porto Seguro. Venha para o Prime Park Estacionamentos. Espaço, conforto e segurança. Rua São Sebastião 933, em frente ao Cine Cauí.